Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast da Autobrinca. Mãe, estás a ouvir? No episódio passado falamos sobre mitos na gravidez e hoje vamos falar sobre as náuseas neste período. Connosco vamos ter presente aqui a doutora Sílvia Oliveira, que é nutricionista materno-infantil. Olá, Sílvia. Olá. Obrigada mais uma vez por estar presente connosco e para falarmos sobre um tema que se calhar afeta aqui muitas mães, não é? Que são as náuseas. Eu gostaria de perceber, em primeiro lugar, se a doutora Sílvia nos consegue dizer quais são os principais fatores que podem influenciar uma grávida de ter náuseas ou vômitos, esta sensação. Oh mãe! Mamãe! Estás a ouvir? Oh mãe! Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Sim. Não existe aqui nenhum fator propriamente conhecido, não é? As náuseas podem ser por vários motivos. Sem dúvida que um deles que vai influenciar bastante é a grande questão, as grandes alterações hormonais que acontecem logo nas primeiras semanas de gravidez, ali entre as 6 às 8 semanas de gravidez. Esse é um fator comum e depois poderá existir sempre aqui alguma predisposição. Às vezes aqui alguma suplementação também poderá influenciar, mas eu diria que assim o grande fator vai ser sempre esta questão hormonal que nós não conseguimos ultrapassar, que faz parte e que depois em média ali se calhar por volta das 12, 14 semaninhas acaba por acalmar um bocadinho e por cessar com a entrada no segundo trimestre. Outras grávidas infelizmente até acabam por manter a gravidez toda. Sim. Eu imagino que, uma vez que não existe nenhum fator exemplar ou que seja comum a várias grávidas de desencadear este sintoma, mas eu imagino que em algumas grávidas em que esteja mesmo assim assoberbado e que se sinta mesmo de uma forma que elas não conseguem muito controlar, que seja difícil elas conseguirem controlar um plano alimentar quando têm este sintoma. Como é que uma nutricionista pode ajudar nestes casos? Sim, é muito importante de facto que a gente corrija ou tente auxiliar com aquilo que é um plano alimentar esta questão, porque de facto a alimentação fica muito comprometida. E pode ficar muito comprometida nos sentidos, não é? Porque se as náuseas vierem acompanhadas com vômitos, não há mesmo facilidade em comer, nada, é muito difícil manter e respeitar aquilo que é a alimentação. E por outro lado, porque há obviamente uma necessidade por parte de outras grávidas de consumir ou estar sempre a comer em intervalos muito curtinhos para conseguir segurar e aguentar, porque de facto quanto mais tempo passamos sem comer, pior naquilo que diz respeito às náuseas. Portanto, para muitas é precisamente a estratégia de quase meia hora estar a comer qualquer coisa e portanto ir segurando. Obviamente que depois temos o outro lado, não é? Se calhar menos interessante, que é o que é que estão a consumir, não é? Que alimentos é que estão a auxiliar na gestão daquelas náuseas. Por vezes acabamos por ter aqui um ganho de peso logo um bocadinho descontrolado nestas primeiras semanas, precisamente por causa dessa necessidade de comer muito... muitas vezes, não é? Muito a miúdo, e portanto há os dois cenários, não é? Da grávida que acaba por comer muito e da grávida que não come absolutamente nada, e é muito importante realmente que a gente consiga corrigir o plano alimentar para não desencadear déficits nutricionais, conseguirmos garantir e assegurar ali pelo menos os mínimos. Claro que o plano nessa altura não vai ser o perfeito nem o ideal, mas também não é isso que a gente está à espera, não é? No fundo só queremos dar aqui alguma qualidade de vida e tentar ultrapassar aquelas semaninhas com minimamente, não é? Indo manter aqui alguma alimentação, porque depois mais lá na frente, logo nos focamos em melhorar cada vez mais a qualidade alimentar. No início é pelo menos garantir que ela consegue comer alguma coisa e algo que tem algum valor nutricional pelo menos por trás. Isso é importante. Imagino que sim. A doutora Sílvia estava a falar e eu estava a pensar, é uma boa estratégia, não é? Comer mais pequeninas porções e mais vezes, não é? Sim. E falou naquilo que me fez pensar foi, isso vai atenuar, não é? A sensação de náusea. Mas muitas vezes as mães não pensam assim. Porque se eu estou nauseada, eu nem quero comer. Exatamente. Não é? E isso vai agravando por prolongarem este comportamento. Sim. Não é? Existem muitas vezes algumas aversões associadas, não é? Há aversões a alguns alimentos,
juntamente com a questão das náuseas, e portanto isso acaba por limitar bastante as opções e acontece precisamente isso, só de pensar em comer eu já começo a ficar nauseada, mas depois isto é um problema que realmente depois só tende a agravar, não é? Porque quanto mais tempo passamos sem comer, pior a frequência e a intensidade das náuseas. Portanto, é tentarmos dar aqui alguns alimentos que sejam minimamente suportáveis, nesses intervalos curtos, então, entre refeições, para conseguir que a náusea, pelo menos, não comece a escalar a esse ponto em que depois já não conseguem comer nada e acaba por ser bem pior. Claro. Sim. A doutora Sílvia, eu sei que deve variar de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, neste caso, mas será que nos conseguia dar assim, alguns exemplos de alimentos que têm mais probabilidade de desencadear esta reação de náusea e outros alimentos que se calhar podem ajudar a atenuar essa sensação? Sim, habitualmente tudo que sejam alimentos com odores muito intensos, e não é só alimentos, na realidade até perfumes e todas as substâncias que têm assim odores muito intensos acabam por ser um desencadeador dessas náuseas. Pois algumas texturas também acabam por provocar, lá está, alguma aversão e aqui alguma náusea, as texturas assim mais moles, mais passadas, legumes cozidos, uma fruta que esteja mais madura, tudo isso acaba por provocar aqui algumas náuseas. Em oposição, tudo que sejam alimentos mais crocantes, secos, como as tostas, as bolachas, o pão torrado, acabam por amenizar bastante. E, por exemplo, frutas que sejam mais frescas, não é? Os citrinos, por exemplo, a maçã verde com casca, frutas assim que promovam aqui alguma mastigação e que sejam mais frescas e cítricas, acabam por auxiliar na gestão das náuseas. Depois temos a questão do gengibre, por exemplo, que também acaba por auxiliar bastante, seja numa infusão ou até na forma de rebuçados, para irem consumindo também vai fazendo aqui uma boa gestão das náuseas. A água fria, por exemplo, em vez de ser à temperatura ambiente, também acaba por auxiliar bastante. Frutos oleaginosos, as amêndoas com pele, assim uma série de alimentos que de facto são úteis. E fugir então um bocadinho daquilo que tenha sabores e odores muito intensos, sejam muito condimentados, métodos de confecção que utilize, por exemplo, também muita gordura, tudo isso também acaba por agravar essa sensação. A percepção, não é? Por acaso, eu vou fazer esta questão, que é, porque eu disse agora mesmo, falamos em alimentos com alimentos ou métodos culinários que possam utilizar ou fazer recurso a uma gordura abundante, não é? Isto pode prejudicar, se calhar, aqui a percepção sobre a náusea ou agravar o sintoma, mas os frutos gordos ou os frutos secos... Não, porque provavelmente serão gorduras aqui um bocadinho dispares. Sim. São gorduras diferentes, a digestibilidade delas também acaba por ser diferente. Os frutos oleaginosos, só pelo facto de também serem algo pequenino, portanto a quantidade efetiva que a gente consome, por norma, é mais pequena, não é? E o facto de ter aqui também alguma mastigação associada acaba por auxiliar, não é? Os outros métodos de confecção, mesmo que seja somente o azeite, a digestibilidade daquela gordura vai ser muito mais complicada, é uma refeição que vai ficar a ser digerida durante muito mais tempo e, portanto, só esta digestibilidade ser mais condicionada, sim, já vai acabar por influenciar. E se passarmos dos alimentos para a água, não é? Falou aqui na água fresca, mas eu gostava de perceber se o nível de hidratação de uma grávida pode influenciar esta percepção de náusea também. Sim. Acaba por influenciar, não é? A desidratação e todos os seus efeitos associados à desidratação acaba por piorar essa sensação, a das náuseas e outras, não é? Muitas vezes os dores de cabeça, a fadiga, que nós não necessariamente relacionamos imediatamente com o fator de hidratação, mas que pode estar lá presente. E sobretudo se as náuseas lá está vierem acompanhadas de vómitos, não é? E neste caso entramos nesse processo muitas vezes de desidratação, como há aqui também uma certa aversão à água, depois também há esta dificuldade em beber, por isso é que é tão importante que adotemos aqui algumas estratégias como a água fria, ou colocar, por exemplo, alguma fruta na água, ou colocar então um gengibre, algo para aromatizar, e tentarmos dessa forma que o processo de hidratação melhore, não é? E que não intensifique ainda mais essa sensação de náusea, depois de cansaço e desconforto. Pois, porque muitas vezes o fator hidratação fica um bocadinho esquecido, não é? E perdido aqui na importância que se calhar tem no controle de alguma sintomatologia, neste caso, Sim. das náuseas, não é? Sim. Não só
mas também das náuseas. E não só na água, não é? Mas em todos os alimentos também que depois são muito ricos em água e que se calhar depois também acabam por ser postos de parte. A sopa acaba por não fazer parte, lá está, os legumes ou as saladas também acabam por não fazer parte, então também essas que poderiam ser boas fontes de hidratação, não direta mas indiretamente, também acabam por não fazer parte. Então, sem dúvida que depois as fontes de hidratação daquele dia realmente são muito reduzidas, não é? O que só vem piorar mais essas queixas. Claro. É realmente importante o enquadramento da alimentação durante o processo de gravidez no geral, mas quando existem estas especificidades também, não é? Porque nós esquecemos um bocadinho de que eu estou nauseada, poderemos facilmente associar a solução a outras formas, nomeadamente medicamentosa, por exemplo, não é? E desvalorizamos um bocadinho, se calhar, a parte alimentar, porque achamos que controlando ou não comendo isto, ou comendo apenas aquilo que tenho apetite, pode ajudar no controle, pelo menos na minha sensação, se calhar, ou percepção primária, mas esquecemos que poderá existir alguma resposta na via alimentar que pode atenuar, não é? Sim. Ou até mesmo, isso, ajudar a controlar aqui estes sintomas. Não sei se quer acrescentar alguma... Não, acho que é isso, que é sempre importante procurar ajuda, porque muitas vezes, como sabemos que é algo comum, não é? Que acontece e que é muito característico do primeiro trimestre, muitas grávidas estão sempre na expectativa de ultrapassar então a marca das 12 semanas e conseguir chegar ao segundo trimestre para depois então começar a cuidar da alimentação, e dizem mesmo isto, com primeiras semanas não consigo comer nada, era tudo muito difícil, portanto nem sequer valia a pena procurar ajuda porque eu não consigo fazer nada, mas se calhar era precisamente esse o momento em que nós devíamos ter iniciado, não é? Dar aqui algum apoio, alguma ajuda. Que se calhar, lá está, o plano na íntegra até poderia não conseguir aplicar a 100%, não é? Mas é como eu dizia há bocadinho, o objetivo não é ter aqui um plano perfeito, é tentar dar as bases e os mínimos, pelo menos, para que alguma coisa se mantenha e que haja aqui algum aporte nutricional, não é? Porque as primeiras semanas e o primeiro trimestre acaba sendo muito desvalorizado, precisamente porque estamos sempre à espera que avance mais um pouco, até para dar aqui alguma segurança, não é? Mas o primeiro trimestre é o início de tudo. Pois. E se calhar é a fase que de facto devíamos cuidar mais e devíamos prestar aqui alguma atenção, não é? E que muitas vezes vem acompanhado de tantos desafios a nível alimentar e se calhar não estamos a prestar atenção suficiente. Portanto, sim, mesmo tendo aqui uma fase um bocadinho mais crítica em termos de náuseas e com algumas dificuldades alimentares, há sempre alguma coisa que pode ser feita e que pode ajudar. Claro, até porque uma mãe que tente fazer esse esforço, não é? Eu consigo tolerar, eu consigo aguentar, se calhar não está a ter noção do possível impacto que isso pode ter no seu desenvolvimento total. Sim, sem dúvida. Portanto, acho muito importante este ponto que falou agora, o acompanhamento, a informação, a procura por informação válida e que se calhar vai ajudar a mãe a ter um período de gravidez mais tranquilo e um bebê mais bem desenvolvido. Muito obrigada, doutora Sílvia, por nos esclarecer com o tema de hoje. Damos assim encerrado o episódio de hoje relacionado com as náuseas na gravidez. Os próximos episódios serão com uma temática um bocadinho diferente. Eu espero que nos acompanhe porque acho que também vai gostar. Se está grávida, se conhece alguém que está grávida, se futuramente pensa em ser mãe, não perde nada em estar informado e, portanto, continua a acompanhar-nos. O próximo episódio sai já na próxima quarta-feira. Muito obrigada e até lá! Oh, mãe!